Oi, meu nome é Juliana Meu nome é Joana. e esse é mais um episódio do Café e Fala. Nem Vinheta! a gente tá tentando se levar a sério, gente, mas é porque Ainda é estranho, mas a gente entendeu? Estamos e lá. todos os podcasters têm que ter um slogan, Os uma castores. frase. Então a gente tá entrando nesse ritmo também, mas vai lá. Tudo bom, gente? Mais um vídeo do nosso podcast. E hoje a gente vai trazer um tema Especial de Dia Dia das das Mães. Mães. É difícil, mas que a gente quer também trazer aqui para você, porque nossa intenção é realmente essa, né? Até abordar assuntos que a gente talvez não vê E tanto um por aí. especial não óbvio, né? Porque o óbvio é homenagear Exato. aquelas que já são mães. Exatamente. E, né, o tema é quando o sonho de ser mãe demora ou até não chega. Então, esse dia em específico remete, né, a essa espera ou até mesmo a essa dor, né, que as mulheres podem enfrentar. Eu tô com meu celular porque o roteiro tá aqui, gente. Então, assim, não é porque eu tô distraída, não, tá? Não pensem isso. Deixa eu Mas, localizar. mas a Joana tem uma experiência, né, muito intensa, muito profunda com isso. Ela vai contar um pouco aqui, né, sobre esse momento, que realmente foi o período da espera, da infertilidade, enfim, todo o acompanhamento que ela fez. E eu, apesar de não viver isso, né, especificamente, eu acompanho mulheres. Eu tenho pacientes que passam por isso. E eu tenho um outro lado, digamos assim, né? Desse olhar, que é um olhar mais de acompanhamento dessas mulheres, até mesmo que a gente também compartilhou uma com a outra, né, nesse período seu. E assim, eu acho que como a gente sempre começa falando, como é que foi para você esse período? O que você quer, assim, talvez trazer iniciando? Porque eu acho que assim, chega um momento onde é aquilo, né? Você vai contar a sua experiência, mas não somente de infertilidade, a gente está falando de diversos contextos. As mulheres que querem ser mãe e não podem, porque às vezes não tem um parceiro, Não às casou. vezes tem toda uma questão financeira. A gente sabe que não é necessariamente, né? Não está no nosso controle, né? A vida não é a gente que, vou decidir, vou ter simplesmente. Mas muitas mulheres passam por isso, avançam um pouco a idade, então tem aquele relógio biológico, às vezes já passou o tempo, e infelizmente a mulher não pode mais gerar. Enfim, N questões que tocam nessa dor aí das mulheres. Conta um pouquinho da sua experiência. Olha, a nossa intenção até foi uma ideia nossa de gravar esse especial Dia das Mães falando sobre essa parcela das mulheres que estão enfrentando essa dor, porque é um assunto tão estigmatizado, falando um pouco sobre a infertilidade. É um assunto tão estigmatizado. Hoje em dia já é muito mais falado, mas eu acho que sempre foi um assunto muito estigmatizado, pelo menos no meu meio que eu convivo. É uma ferida que as pessoas não gostam de tocar, ou quando tocam não sabem como falar do assunto, magoam mais as mulheres que estão vivendo isso. E acaba que. Porque o que acontece? Por que eu tive a ideia desse episódio na semana do Dia das Mães? Porque a partir do momento que a mulher, no seu coração, decide ser mãe, o lugar daquela criança já existe na casa dela. É muito assim. Nossa, Com que todas as forte. pessoas que eu conheço que vivenciaram esse momento da infertilidade, que vivenciaram essa questão, é muito assim, a partir do momento que você virou a chave, porque às vezes você vive muitos anos da sua vida esperando, você sempre quis ser mãe, foi o meu caso. Você deseja ser mãe, mas você espera que seja com aquela idade, porque você precisa se organizar, porque você precisa casar, porque você precisa curtir o seu casamento antes de ter filho, N questões, se estabilizar financeiramente, blá blá blá. E aí, quando você vira aquela chave, é agora, eu quero ser mãe. E aí muita gente já consegue de imediato. Mas quando você vira aquela chave, eu quero ser mãe, e aquilo não acontece, é automático que, pelo menos eu vivi isso, é automático que um vazio enorme gere no seu coração. Porque, pelo menos na minha cabeça foi assim. No momento que eu falei, quero engravidar. E eu preparei tudo para que aquilo acontecesse. E eu falei, quero engravidar. E aí aquilo não aconteceu, o buraco já estava lá. Porque era aquele espaço já estava lá, aquele quarto já estava lá esperando que um bercinho fosse chegar e não acontecia. Então é muito assim. Então acho que meu desejo de falar disso é muito de um lugar de
É como se essas mulheres já fossem mães sem um filho. Porque o desejo já existe no coração, o maternar, né? O desejo de maternar, o desejo de dar esse amor, ele já existe, mas sem um filho. Então é forte isso, né? É muito intenso, assim, né? Porque não é que todas as mulheres escolhem, né? Tem realmente mulheres que não optam, que não querem. E a gente sempre fala aqui, porque acho que a gente sempre tem que deixar o óbvio. A gente não tá julgando, falando nada, definindo toda mulher tem que ser mãe. Não é assim. Não, o foco aqui é para pra as mulheres que desejam ser mães, ou por infertilidade, ou porque ainda, como o Juliano falou, ou por questões financeiras, questões emocionais, por alguma questão ainda não conseguiram ser mães, ou estão passando por algum processo de saúde que impede que esse momento aconteça. É para vocês esse episódio. Exatamente. E tem, né? Se tem um desejo, chega esse momento de, sei lá, tentar. E aí, talvez nesse momento de tentar, que a mulher vai entender que pode demorar mais do que ela, da expectativa que ela tem. Ou ela já sabe que às vezes já é uma questão que ela tem que primeiro fazer alguma, enfim, procedimento específico de saúde. Então, essa emoção que gera da mulher, né, de querer, desejar, se enxergar mãe e não conseguir. E aí, assim, é um tema muito sensível. Sempre quando a gente conversava, eu tinha, né, essa preocupação de não ir em um lugar onde não pode ser acessado. Até como as minhas pacientes, né, é nesse formato. O que a mulher quer compartilhar sobre isso? Mas como a gente já está abrindo aqui, eu acho que é importante a gente falar, sim, acho que talvez você contar tudo, assim, né? Você, se abriram a opção de ser, né, de serem pais, descobriu todo um processo onde tinha, né, uma infertilidade, esse tratamento para você, e como é que foi? Porque a gente pode começar falando da infertilidade, que é um assunto mais palpável nosso, e a gente ir abrindo ao longo da conversa. Então, eu sempre quis ser mãe, né? Desde criança, aquela coisa de brincar de boneca de mamãe e filho, aquela coisa, sempre quis ser mãe. Depois que eu e o Bruno namoramos, desde o namoro a gente já falava sobre isso, quando a gente se casou. Mas eu confesso, hoje eu sinto vergonha disso, de que eu também tinha essa coisa de. Eu casei jovem, né, assim, pra faixa, assim, da atualidade, né, vamos dizer, que as pessoas estão casando também mais tarde hoje em dia. Eu casei com 24 anos. Mas eu achava assim, não, filho agora não, eu tinha até pânico, parecia que era uma doença ter filho naquela época, porque eu achava que tinha que me estabilizar, tinha que terminar. Eu casei, eu ainda estava fazendo faculdade, aquela coisa de você achar que eu não era nem tanto no sentido de curtir, tá? Não tinha nem essa fala de ter que curtir o casamento. A minha preocupação era mais financeira, tipo, eu preciso me estabilizar primeiro, a gente precisa se organizar e tal, não sei o que. Eu pensava muito nessa parte financeira. E aí os anos foram passando. Quando a gente fez ali uns 3, 4 anos de casamento, ele já queria. A gente já estava assim, pensando muito que a gente queria ter filho. E foi um período que eu quis parar de tomar anticoncepcional porque estava me fazendo mal. Eu comecei a estudar e ver que causava vários efeitos colaterais. E aí eu queria parar de tomar anticoncepcional. E naquela época eu já estava muito aberta a ter filhos. A gente ainda não estava sem método contraceptivo, mas eu parei com anticoncepcional e com os métodos hormonais. E aí eu conversei com o Bruno, falei, eu não quero mais tomar, me faz mal, não quero usar mais nenhum método hormonal, tudo isso. Ele entendeu, ele concordou. E aí, na época, eu já falei pra ele algo assim, que eu falei, a gente é casado, a gente ainda não planeja engravidar agora, mas se acontecer, a gente é adulto, a gente é casado, a gente vai criar um filho, se acontecer. Então, assim, com muita maturidade, aquela coisa cara, tá, se acontecer, aconteceu, a gente vai cuidar, a gente vai amar e tal, não sei o que, a gente não tá com tudo perfeito, estruturado, mas se vier, veio. Então, já naquela época, tipo, isso foi em 2020, 2021. Eu já parei o anticoncepcional e a gente já tava com essa mente assim. Quando foi final de 2021, início de 2022, eu não tinha plano de saúde na época, que a empresa que eu trabalhava fechou, eu fiquei sem plano, enfim. Quando foi final de 2021, início de 2022, eu fiz um plano de saúde. Olha só como eu sou uma pessoa, gente, pra vocês verem como minha cabeça funciona. Uma pessoa extremamente controladora. Eu fiz um plano de saúde início de 2022, mas o meu plano era engravidar só no final do ano. Mas por que eu fiz o plano antes? Porque eu queria o quê? Fazer todo um check-up,
eu queria já estar com o plano, fazer um check-up, fiz o plano de saúde, verificando o médico que eu queria que fizesse meu pré-natal. Então, fiz o plano de saúde específico com o que tivesse o médico que eu queria fazer o par. Ó, milimetricamente, assim, uma pessoa cronometrada. Na época, eu tinha que fazer umas mudanças na minha casa, porque no meu quarto não tinha guarda-roupa. Meu guarda-roupa ficava no outro quarto. Eu tive que comprar outro guarda-roupa para remanejar. Esvaziei o outro quarto, que era cheio de bagulho, aquele quarto de bagunça, né? De casal, assim, que no outro quarto não tinha nada. Esvaziei o outro quarto. Sabe aquela coisa assim? Eu preparei tudo, todo o cenário. Beleza, vamos começar a tratar. E aí fiz o check-up todo que eu falei, né? Fiz todos os exames ginecológicos, fiz tudo, preventivo, ultra, exames de sangue, tudo, tudo, tudo. Fui numa excelente ginecologista que na época meu plano atendia. Aí ela fez o meu exame, ela falou, nossa, seu útero tá lindo. Tá tudo lindo, tá perfeito. Olhou uma médica muito boa mesmo. Uma pena que depois o meu plano não deu continuidade com ela, tive que mudar de plano. E aí ela olhou, ela ainda, a médica era tão boa que ela olhou a minha transvaginal e aí ela falou, que dia? Aí ela, você tem aplicativo de menstruação, de acompanhamento? Qual foi o última vez que você menstruou para ela? Ela meio que calculou qual fase do meu ciclo eu tava quando eu fiz a transvaginal, para poder ver se ela conseguia identificar ali se tinha, ó, cara, que médica, eu fiquei assim. E ela conversou comigo, ela, olha, para você engravidar, você tem que ter relação aqui, 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 aqui. Sabe? Eu fiquei assim, passada, médica maravilhosa. Então pronto, saí daquela consulta lá para, acho que foi setembro, outubro de 2022. Nossa, vai dar tudo maravilhoso. A médica me deu o passo a passo, eu vou seguir. Outubro eu tô grávida. Foi assim. E dito e feito. Chegou outubro, quando foi a época da menstruação vinha, eu comecei a ficar ansiosa. Vou tá grávida. Comprei o teste, juro. Você acredita? Comprei o teste, vou tá grávida, não sei o quê. Quando eu fiz e deu negativo, meu mundo caiu. Você vê, né? Porque ela me deu passo a passo. Então eu falei, Tava tudo sendo propício que para, né? loucura, cara. Aí tá bom, não tava grávida. Aquele já foi um banho de água fria pra mim. Chorei horrores. Veio novembro, veio dezembro, veio janeiro, veio fevereiro. 5 meses, né, aí de tentativa e todas dando negativa. E eu fazendo aquele passo a passo dela. Acompanhando ali certinho. Menstruei, contando os dias, aquela coisa toda de relações ali alternadas, aquela coisa toda. Nada. Aí, eu, como já uma pessoa extremamente controladora, tô sendo detalhista aqui só porque talvez alguém Sim. esteja passando por algo igual, eu já comecei a pesquisar na internet possíveis causas de fertilidade. Porque já na minha cabeça, sou infértil, 5 meses tentando ser. Gente, a cabeça da pessoa. Gente, eu sou caótica, melancólica, né? Não, e pensa que a gente falou do vídeo das irmãs, a gente não tinha conversado, né? A gente só Sobre tava isso, conversando sobre isso porque ela tava vivendo um processo individual, assim. É um individual, né? Mas enfim. Nesse meio tempo ela engravidou também, né? Foi muito legal, né? Exatamente. Foi. E a gente eu sonhando de engravidar junto com ela, que ia ser muito legal a gente tirar foto juntas grávidas, enfim, aquela coisa toda. Aí tá bom. Aí eu comecei a pesquisar, apareceu pra mim endometriose. Quando apareceu endometriose, eu cliquei lá no Google e li os sintomas. Cara, eu não tive dúvida, eu falei, eu tenho isso. Porque era tudo que eu sentia da adolescência toda. Quando eu li aquilo, eu falei, caraca, eu tenho isso. Eu já não tive dúvida. Naquele momento eu já marquei, naquele mesmo dia, eu liguei e marquei um ginecologista, porque eu tive mudado de plano. Então aquela outra médica que eu fui, não consegui mais voltar nela. Fui num outro médico, que eu nem tinha tanta vivência, mas fui. Aí eu falei, eu acho que eu tenho endometriose. Ele falou, mas como assim? Aí ele olhou meus exames, porque eram recentes, né? Então eu tinha feito exames em outubro, fui em fevereiro, ainda estava dentro da validade. Ele, mas seus exames estão ótimos, eu não tenho indicação. Eu falei, doutor, me passa uma ressonância, porque eu tenho certeza que tem endometriose. Aí ele, mas não tem indicação de passar ressonância, tá tudo certo com seus exames, você tá bem. Tem que esperar pelo menos 1 ano de tentativas. Eu falei, não, mas eu tenho certeza, os sintomas se encaixam. E tal, eu fiquei perturbando o médico. Aí ele falou, vamos fazer um exame físico então. Aí fez um toque, né, no meu útero e tal. E de fato, quando ele fez um toque, eu senti dor nas áreas que ele fez um toque. Ele falou, não é comum, você não deveria estar sentindo dor nessas áreas. Então me passou um encaminhamento de uma ressonância para fazer a avaliação.
E até esse ponto é interessante de falar, porque a endometriose, de fato eu tinha endometriose, é uma doença de difícil rastreio. Porque eu tive endometriose a vida toda, desde a minha primeira menstruação, provavelmente, sempre tive todos os sintomas. Mas a dor da mulher, essa dor menstrual, ela é muito negligenciada. Então, em média, né, se a gente for trazer dados, em média levam 8 anos para a mulher descobrir que tem endometriose. Normalmente só nessa fase, quando ela vai tentar engravidar. De tão negligenciada que é a dor da mulher e é de difícil rastreio, porque numa transvaginal comum não mostra. Não vai sair, não vai aparecer. Não aparece. Tanto que eu fiz todos os exames. O que aconteceu? Eu fiquei meio que pulando de médico em médico até encontrar uma ginecologista maravilhosa que ficou comigo e o médico que me operou. Enquanto isso, nesse meio tempo, eu fiquei meio que pulando de médico em médico até encontrar quem fosse me atender. É essa experiência, né? Porque eu acho que, enfim, vai se relacionar com o que eu vou trazer, que é o lado mais emocional por trás disso, né? Mas só um adendo que você foi falando, que é a questão de você ser controladora e muitas vezes a mulher achar que é aquilo, é no tempo dela. Agora sim. Então já passou o período, já tô ok, com o financeiro aqui ok, com a vida ok, com os estudos, com o trabalho, agora ok. E a frustração que vem quando isso não acontece. Você acha que também essa questão, você, né, como profissional, como essa parte também de estudar um pouco o comportamento humano, que vem muito dessa coisa da modernidade, da gente ter controle, da gente achar que tem controle por causa das pequenas coisas do dia a dia que a gente controla, o despertador, a hora de acordar, a comida que a gente põe no coisa, a gente põe o tempo, e você controla o horário disso, daquilo, e você acaba achando que você tem controle de tudo. Tá relacionado porque é quase que assim, em outras questões da vida, se a gente se planejar, é quase assim, a gente consegue. Então, por exemplo, dos menores atos, né? Do acordar, do horário, do que você vai comer, as escolhas, para as escolhas maiores. Você vai estudar, o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, a área que você vai se formar, etc. Muitas dessas escolhas só dependem de você. Tem cenários externos? Sim, mas dependem muito mais de você. Quando a gente fala dessa questão em específico, não é bem assim. Tem todo um formato onde a mulher foi feita para gerar, então o corpo da mulher é preparado para isso, mas nem sempre os caminhos se organizam para isso acontecer. E eu não sei se isso vem meio que não sei se é de um ditado popular, ou de uma crença popular, ou de novela. Eu não sei de onde vem esse subconsciente de que a gente acha que engravidar é muito fácil. Exatamente. Isso até porque, nossa, tem um pensamento até do... a gente vê, né, assim, adolescentes engravidando. Muito rápido. Muitas mulheres engravidando com essa facilidade. Às vezes sem querer. Sem querer. Né? Na verdade, o caminho é isso, né? A gravidez, às vezes, ela é até, como você falou no início, evitada porque você está se planejando. E quando ela vem, às vezes ela não é desejada e tudo mais. Mas esse olhar ao contrário acontece. Então, a frustração da mulher não controlar esse ponto. Não controlar quando que ela vai engravidar. E aí você vai deixar você continuar, mas eu tenho uma paciente que ela... Hoje, assim, ela vive essa dor por isso. Porque ela quis controlar até um momento onde ela achou que estava apta, talvez, para ser mãe, apta por uma questão, enfim, do acompanhamento. E hoje ela não consegue. Só que ela foi tão avançada nisso que a idade hoje dela não permite. Então hoje ela já tem uma idade avançada, ela já faz todo o acompanhamento, apesar da gente ver, né, mulheres mais velhas hoje engravidando e, enfim, sendo acompanhadas, ela realmente não consegue mais. É bem mais difícil. Então, assim, ela já está no período da menopausa. A gente pode aprofundar então, essa questão. O corpo da mulher tem esse relógio. E hoje ela sente isso, ela se arrepende profundamente, porque ela falou, eu não sei nem se eu tinha essa oportunidade lá atrás, porque eu quis evitar. Eu controlei e eu hoje não posso mais. Então, eu achei interessante quando você falou isso, porque isso pode vir em diversas questões, né? Você controlar tanto, que às vezes você pode se frustrar também,
ou você achar que controla e você, como você vivenciou, né, não ser bem Exatamente, assim. você não controlar. E aí, enfim, eu fui em busca ali de médicos, graças a Deus, né, muita providência divina. No meu plano, eu encontrei um médico que é especialista em cirurgia robótica, né, enfim, em cirurgias de questões ginecológicas, em especial de endometriose. E aí esse médico fechou o acompanhamento comigo durante o período ali de um ano, né? Porque como eu percebi muito rápido que tinha alguma coisa errada, eu fui atrás logo de buscar ajuda, eu não esperei fazer um ano. E eu até aconselho isso, se você já percebeu que tem alguma coisa errada, você está tentando ali certinho, está demorando muito, está tudo bem com a sua saúde, você tem noção de que está mais ou menos tudo bem. Você está tentando ali com certa frequência, alguns meses, e não aconteceu, pode se esperar até um ano? Sim, mas se você já percebeu que tem alguma coisa errada, eu não esperaria. Vamos embora, corre atrás de saber o que que é, porque quanto antes você souber, antes você vai poder cuidar. Então foi muito antes de um ano que eu consegui esse médico e eu fui nele, aí ele me passou ressonância. O outro tinha passado, né? Mas aí eu não fui pelo encaminhamento do outro. Consegui a consulta com esse especialista, fui nele. Aí só dele ouvir a minha história que falou, você tem cara de endometriose, só pelo seu relato clínico. E aí, na época, ele já falou pra mim, ele, olha, você vai fazer ressonância? Ele falou, mas, de antemão eu já te digo, a infertilidade por causa da endometriose, ela pode acontecer tanto por um foco pequeno, tanto você pode ter um foco pequeno e estar interferindo, como você pode ter um foco enorme e não interferir, e você tem que esperar mesmo, ou você pode não aparecer nada na sua ressonância e mesmo assim você tem endometriose, porque ela é bem traiçoeira, essa doença. Enfim, fiz a ressonância, deu de fato que eu tinha endometriose, mas deu um foco pequeno na ressonância. E ainda tem um fator complicado na endometriose, que não é qualquer médico que consegue fazer um bom rastreio da pelve feminina. E eu sabia disso, então eu tentei ir numa médica que é especialista aqui no Rio de Janeiro de ressonância, né, de rastreio, só que eu não aceitava plano de saúde, era tipo papo de mais de R$ 2.000 o exame com ela. Então eu tive que fazer aqui em Niterói mesmo na clínica que aceitava e confiar na providência divina. Enfim, aí fiz, mas deu um foco pequeno. Ele me orientou eu achei muito legal essa postura do médico, eu não quis me operar de cara. Ele falou, continua tentando durante um ano. Me orientou a fazer um tratamento natural também, um nutricionista, alimentação, estilo de vida. E esperar até completar um ano. E ele me deu esse prazo. Se dentro de um ano você não conseguir engravidar, você volta e a gente opera. Foi assim, então, durante todo aquele ano, né, isso foi 2023, durante todo aquele ano de 2023, eu fiz esse esforço, essa dedicação, porque eu relaciono isso até com outros vídeos que a gente já falou. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver uma situação para enfrentar, para lidar, eu vou me jogar 100% nessa situação. Então, a minha situação naquele momento era mudar o estilo de vida. Para que eu conseguisse ser mãe, então eu fiz das tripas coração. Tudo que estava no meu alcance, claro. Dentro da minha realidade, eu sou uma professora, eu e meu marido ali, duas pessoas que trabalham muito, mas não somos ricos, também, mas temos uma condição assim razoável, a gente consegue manter nossas coisas, graças a Deus. Então, assim, com a nossa realidade, a gente fez tudo que era possível. Então, ó, das coisas mínimas, mano, trocamos desodorante, panela, alimentação, cortamos a maioria dos industrializados. Fui uma nutricionista especialista em endometriose, suplementação, atividade física, sono, tudo que estava no nosso controle, a gente mudou, a gente ajustou para que a nossa saúde melhorasse e a gente conseguisse engravidar. Durante todo esse tempo não aconteceu, não conseguimos. Durante todo esse tempo, eu voltei no meu médico em fevereiro de 2024. E aí já foi para ele me passar o pré-operatório, aquela coisa toda, porque realmente não aconteceu. Nesse meio tempo, eu também estava sendo acompanhada por uma ginecologista, além desse médico, que ele é cirurgião, né? Ele é cirurgião, e uma ginecologista. E aí, essa ginecologista, ela tentou também fazer algumas questões para que eu não precisasse operar. Então, o olhar dela já foi muito mais ginecológico, assim, então ela me passou vários exames ginecológicos super invasivos. Ai, gente, muito difícil. Você coloca a perna aberta, joga um troço na sua trompa.
entra por um lado, desce pro outro. Gente, coisas assim que você fala, humana, surreal. E pensa, né? A mulher já tá ali nesse momento. Esterossalpingografia, uns exames assim muito invasivos, um que enfia uma câmera lá no seu útero, tira foto para poder ver se tem alguma obstrução, se tem alguma aderência. Fiz o outro que é das trompas para ver se a trompa tá obstruída. Enfim, fiz vários exames. Ela passou também uma coisa chamada ultra, esqueci o nome agora, são ultras que você faz para acompanhar a evolução da sua ovulação. Então você menstrua, 8 dias depois você começa a fazer essas ultras, que é para acompanhar o óvulo evoluindo. E aí a médica vai te dizer os dias que você tem que ter relação para aquele óvulo, que aquele óvulo vai romper. Olha que loucura. Fiz 3 vezes isso. 3 meses seguidos. E é muito desgastante pro casal, gente. É muito difícil. E assim, eu vivi esse processo todo, só para resumir. Durante quase 2 anos, um ano e 8 meses, sei lá, durante quase 2 anos esse processo. E parece que eu vindo de fora é pouco, mas para quem tá vivendo, cada mês é uma eternidade, porque Sim. cada mês é uma frustração. E cada negativo, né? Porque o acompanhamento tá sendo feito, o casal tá fazendo tudo o que é possível dentro muito do dolorido, contexto. muito dolorido. Vem o teste, vem mais um sentimento. Dolorido. E aí eu vou relacionar sempre com a minha visão no acompanhamento, né? Por não ter isso na pele, digamos assim. Mas eu queria te perguntar, como que foi ao longo desse período para você ver outras mulheres realizando esse sonho, Cara, e você não na esfera, digamos assim? eu acho muito interessante falar isso. Depois, se a gente pudesse fazer esse corte e colocar no Instagram, eu acho muito legal. Porque tudo porque a gente também vive um tempo, justamente essa questão dessa. Não sei se é estigmatização, não sei se é a palavra certa. Mas, como eu falei, esse tema é muito assim, dolorido, ao mesmo tempo existe muitos estigmas, ao mesmo tempo muitos tabus também. E agora vamos separar a questão da inveja. A inveja é o quê? É um pecado. E a inveja é quando você se entristece pela felicidade do outro e você não gostaria que o outro estivesse vivendo aquilo. Nossa, Não é? Quando, tipo assim, o outro conquistou algo. Eu tenho raiva, eu fico triste porque eu não queria que aquela pessoa conquistasse aquilo porque eu não tenho. Agora, essa dor, eu acho, cara, isso é muito importante. Essa dor de quando as outras pessoas estão engravidando e você não tá, dói na alma. Mas eu queria explicar isso. Não é porque você não quer que a outra amiga, que a outra pessoa viva isso. É porque é como se aquele acontecimento não é que te afastasse de você conquistar o seu, mas é como se você doesse mais, porque você vai vendo que as outras pessoas estão conseguindo e você não. Então você vai se sentindo mais distante de viver isso, sabe? E eu acho muito interessante de fazer essa avaliação, porque isso não é inveja, você não tá triste que o outro conquistou, você tá triste que você não tá conseguindo. Porque é exatamente isso, não é você desejar, não é nem isso assim, você desejar o que é do outro, não, exatamente. ter raiva do que o outro de maneira tem. Nenhuma. Você só quer realizar aquilo. Só dói tem você, uma diferença. Tem até, isso é importante que a gente conversou muito, né? Nesse meu lugar onde eu tenho esse cuidado gigantesco de não falar, tipo, você tá confortável para falar sobre isso? A gente conversava muito. E olha a situação, né? Porque eu já tinha um filho. Então, eu me colocava num lugar onde é difícil trazer. Será que isso te machuca? Eu cheguei a te perguntar uma vez, Joana, isso te machuca? Tipo, você olhar pra mim e ver que eu tenho um filho, ou eu falar alguma coisa. E a gente conversou tão abertamente sobre isso, porque esse é um ponto importante também, né? As pessoas que não passam por esse momento, não só da infertilidade que a gente tá falando aqui, mas da espera da mulher, não sabem lidar. E assim, são tão insensíveis a certo ponto, que, gente, não, são coisas, tem assuntos que não se pergunta. Exato. Tem assuntos que você não pontua, porque você não sabe o que aquela pessoa está vivendo. Então, até o fato de brincar. Poxa, eu tenho filho, você não tem. Pô, não queria ter filho. Gente, pra Joana que estava vivendo, isso era doloroso. Às vezes você tá tocando numa ferida aberta, sabe? Exatamente. E pra mim foi muito assim. E acho que dá pra perceber que eu sou uma pessoa
meio profunda, né? Sou uma pessoa bem profunda, tudo é bem. Eu sinto demais, tá muito profundo. Eu sou muito intensa também, então cada fase da minha vida que eu tô vivendo muito intensamente aquilo. E é muito, e foi muito assim, porque eu tava muito, muito focada em fazer tudo que tava ao meu alcance. Também foi um tempo muito de profundidade com Deus. Depois a gente pode falar uma Sim. parte só para falar sobre isso. Sim. Mas doía muito, muito, porque eu queria muito e aquilo não acontecia e você sabia que você não estava no controle. E entende que também é uma dor no sentido assim, de que você não sabe se aquilo vai acontecer em algum momento. Então você não sabe se toda aquela mudança de vida, se todo esse trabalho, todo esse esforço, Sim. ele vai gerar em você conseguir aquilo ou se simplesmente não vai acontecer porque não é a vontade de Deus. Exatamente. Então você meio que tá no escuro, caminhando no escuro sem saber onde você vai chegar. Então dói muito. Quando as pessoas ficavam me perguntando, e parece que é justamente um período que muita gente engravida, as coisas acontecem tudo assim, né? Muita gente engravida e muita gente resolve ficar te perguntando sobre isso. Justamente nesse momento, eu sou uma pessoa muito transparente. Então eu tentava disfarçar. Ah, daqui a pouco, não sei, a gente tá pensando ainda, mas eu quero, mas não sei quando. E tal, eu tentava responder sempre assim, saindo pela tangente, mas sempre tinham pessoas mais invasivas e às vezes pessoas que tentavam aprofundar, e eu abri isso para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoal, mesmo. né? E, inclusive, até eu passei umas situações bem, bem difíceis, assim, porque as pouquíssimas pessoas que eu abri esse assunto, eu não posso dizer como que esse assunto vazou, mas outras pessoas ficaram sabendo, e eu sentia que me olhavam diferente, isso doía, Tinha gente, muito isso é horrível, desconfortável. E sabe? aí, trazendo esse meu olhar, né, como terapeuta, de se colocar, né, no lugar do outro. Eu tenho uma paciente que ela vivenciou muito desse processo de tentar engravidar ela e o marido, e tudo certo, ela não tem nenhuma indicação, ela não tem endometriose, todos os exames, tanto dela quanto dele, perfeitos. Então, não tem nada que explique eles não conseguirem engravidar, mas eles não conseguem engravidar. Então, é algo que, quando eu olho para essa alma, né? Porque no atendimento é a alma, eu olhando para uma outra alma, não tem o que a gente resolva nesse sentido. E aí, hoje, o tratamento com ela, o acompanhamento, é a gente olhar para todos os outros caminhos, quem ela é, se não, né, a maternidade que não está acontecendo, então quem ela é, a gente está preenchendo Minha essa mulher. médica, minha psicóloga, foi importante também, precisei Sim. muito fazer terapia. Acompanhamento. E a minha psicóloga, ela trabalhava exatamente Porque isso a na mulher, terapia. ela vai para um outro caminho, ela é muitas outras vertentes. Isso E às aí, vezes a sociedade olha para a mulher e vê Só mãe, essa e só falta. define ela como isso. Então, se não acontece, Você faz esse ela é uma mulher exercício com a sua falha, na digamos. terapia. A minha fazendo na terapia a coisa assim do desenho, de desenhar tipo uma bola e como se fosse uma pizza e fatiar ali tudo que você é. Roda da vida. Isso, você é professora, você é filha, você é esposa, você é amiga, você e tudo que você é. E ela fala, aí ela, cara, isso é muito profundo. Aí ela falava ser mãe, a maternidade é uma dessas fatias, não é um todo. É meio que ela trabalhava muito, muito isso comigo, porque cheguei num ponto que eu tava tão mal, isso já foi lá para 2024, que era como se eu não enxergasse mais nada de bom na minha vida, como se assim, tivesse tudo muito ruim, porque eu não era mãe. E isso tá muito interligado com a mulher falhar. Sim, Que é exato. exatamente o que, né, enfim, com essa paciente específica, com outras que eu tenho acompanhamento em outras vertentes sobre isso, a mulher se sente errada, insuficiente. Ela não consegue, tanto por uma pressão interna dela, então ela quer ser mãe, ela tem esse sonho, então ela fica com essa cobrança para ela mesma e a sociedade, como a gente está falando. Então, outras pessoas cobrando isso. E ela não consegue, porque nem tudo, né, como a gente falou aqui, não está no controle. Ela está fazendo tudo que ela pode fazer, mas ela não consegue. Então, ela vai se sentir insuficiente, falha, errada,
E entra a gente, entra em tanta questão. Nossa, essa paciente traz, né, diversas dores dela, mas dela abrir a rede social e dela olhar uma pessoa e falar: essa pessoa é forte, talvez o que eu vou falar, mas essa pessoa não merece ser mãe. Que ela é mãe e eu não? Trabalho. Então, quantos pensamentos, né? E por isso que eu tenho esse cuidado de falar, talvez aqui com esse olhar de quem não passou por isso, mas que a gente precisa ter sensibilidade. Porque, gente, eu vou repetir, nem tudo você vai perguntar. Aquela mulher ela pode estar sofrendo muito com isso, pode estar sendo uma dor muito intensa para ela. Mas eu acho que uma coisa também que foi por esses dois motivos que eu procurei terapia. Primeiro, porque eu precisava falar com uma pessoa neutra sobre o assunto, precisava estar engasgada, precisava falar. E segundo, porque eu tinha esse profundo medo de ser uma pessoa amargurada. Eu nunca queria ser essa fala dela, já que ela é mãe ou não. Eu não cheguei nesse ponto. E eu tinha muito medo disso. De ser aquela pessoa amargurada. Porque aí quando você chega nesse lugar de amargura real, aí você não consegue se alegrar pela felicidade do outro. E aí entra tanto isso para os outros, mas na vida dela, foi o que você falou. É tão instalado isso nela que a frustração faz parte. E aí Então ela tratar. Outras coisas, gente. Ela sim, foi um desse exemplo, mas só para vocês entenderem que a mulher passa a se ver desse ponto, desse viés que não está dando certo. Então ela esquece todas as outras questões. É como se você não fosse realizado em mais nada. Mais nada, nem no profissional. Não adianta, pode ser rica. Esse sonho não se realizou, então vem essa frustração por você não compreender, né? E eu acho que aí, nesse ponto de fazer essa questão, aí quando a pessoa chega nesse local aí, ela precisa urgente de terapia. Porque você precisa ir para voltar. Vamos lá, peraí. Quem determina quem merece e quem não merece receber algo não é você. Né? Não somos nenhum alecrim douradinho. O clássico, eu faço muito esse exercício. Coisas que nós temos controle, coisas que nós não temos controle. Exato. Isso a ser trabalhado naquela mente, naquela mulher, naquele coração também, que é um coração aflito. O que você pode controlar? Vamos fazer isso daqui primeiro? E o que você não pode controlar? E aí, mas não tá dando certo. Aí vem a ansiedade, vem a frustração, vem a tristeza. E a gente caminha para um olhar que eu tenho o costume de falar que é um olhar do alto. Que é um olhar que é a dimensão, né? Nos meus atendimentos, que eu tenho, né? A permissão, em alguns casos, de falar de fé, que é Deus, o Criador da vida. Então a gente leva isso para um âmbito maior de que a vida, ela não é necessariamente só isso. E da soberania de Deus. E da soberania de Deus, exatamente. E aí até talvez aqui para abrir um pouco para essa outra vertente que a gente falou, que é mulheres não necessariamente enfrentando a infertilidade, né, essa questão um pouco mais física, mas que não casaram, que não tem, né, um parceiro. A gente tem amigas nesses cenários, e eu tenho uma amiga que é interessante, que ela não tem parceiro e ela só decidiu lá. Mãe independente. Sério? Mãe independente. Mas de fazer tratamento mesmo? E ela tem os gêmeos. Caramba. Então, assim, tem todo o apoio da família, produção independente. E por isso também, porque por vezes a pessoa não encontrou um parceiro, não tem essa confiança, enfim, né, com os parceiros que venceu, términos, e ela só não quer esperar mais. Isso acontece também, né, nesse caso da maternidade independente, da produção independente, mas por um outro lado, de quem não consegue, é algo que, assim, é fora do controle também, né? Como que eu vou, se eu não opto por esse caminho, enfim, por questões... Pode isso, porque questões financeiras também, né? Todo mundo que consegue fazer uma produção independente. E, enfim, mulheres que adiaram, como eu falei, hoje lidam com essa decisão, infelizmente, condições financeiras, tem muitas questões envolvidas nisso, assim, né? Eu tenho uma amiga também que está tentando, que está nesse processo, que não é um processo simples, né? E nesse lado de ser amiga, né? Como é que foi para você, assim, para as pessoas que você compartilhou, enfim, para mim, para amigas que você compartilhou, receber esse apoio, faz diferença, enfim,
é um processo que você preferiu passar mais você, enfim. Então, na maior parte do processo, eu não quis falar pra ninguém. Eu sou uma pessoa mais reservada, então assim, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, amigas, mas eu sou aquela amiga que eu gosto de conversar de assuntos gerais da vida, de coisas, tal, mas coisas muito pessoais, muito profundas, eu sou muito fechada, muito reservada. Então eu falei com muito, quase ninguém assim. E realmente foi o melhor caminho para mim. Eu sou assim. E eu acho que esse é um tipo de assunto que realmente você tem que dividir mais com a sua família mesmo, com pessoas que você tem extrema confiança. Porque é um vale, né? Assim, é um período de vale, assim, é difícil. E muitas vezes as pessoas não têm maturidade para lidar. E acho que principalmente discrição. Porque. E cada pessoa vai lidar com isso de uma maneira. Como você vê, a Fabiola Mello, né? A Nossa, Rebeca Neme, pessoas que e passaram por isso. compartilhar, E né? compartilharam isso, sabe? Glória a Deus, a gente vê o testemunho delas hoje na internet. Glória a Deus. O que Mas, Deus mas faz. acho que a Fabiola mesmo comentou, acho que no canal, que ela pensou muito, né? Se abrir exatamente por isso. Porque, gente, eu não sou Mas assim, você exposta. vê, ela escolheu se expor. Jamais na minha vida eu faria isso. Porque é uma dor muito profunda. E você não sabe quando. Tipo assim, ela viveu isso anos. Você não sabe se vai demorar 1 ano, se vai demorar 5, se vai demorar 10. Se vai até Ué, acontecer, né? Sara esperou até a velhice. Então você não sabe quando vai acontecer pra você expor e você ficar anos e anos lidando com as pessoas fazendo perguntas invasivas. Cada um vai lidar com isso de uma forma. Mas eu acho que eu faria exatamente igual, eu não falaria pra ninguém. Porque eu acho que se você tá muito Mas- agoniada e precisa falar, procure terapia. Mas deixa eu te perguntar, assim, você acha que, por vezes, falar talvez não diminua essa questão das pessoas ficarem perguntando de forma inconveniente? Falar que você está passando por um processo. É, que você, enfim, tá Ah, tentando. eu não gostei de ter falado, não. Não acho legal, porque muitas vezes as pessoas podem te olhar com um olhar de pena. Mas às vezes não é nem por mal, entendeu? Às vezes as pessoas estão preocupadas, têm empatia, mas acaba tendo aquele olhar de pena. E isso só piora as coisas, entendeu? Então, assim, e às vezes você não quer que ninguém te olhe com pena, você tá vivendo aquele processo, é um processo seu. Eu me esforçava muito para estar feliz nas suas situações, para continuar minha vida. Então foi um período também que eu não estava parada, estava estudando. Sim, Eu isso é realmente, muito eu importante. realmente me apaixonei por fazer academia. Me esforçava, eu e o Bruno, né, para assim, para ter uma vida de casal normal, feliz na medida do possível, tentando levar tudo com uma leveza dentro do que era possível. Então eu gosto muito de uma frase que a Rebecca Nehmer fala, que é não espere esperando, espere vivendo. Nossa, Então, isso era um esforço que eu buscava fazer, é muito difícil. sim. Mas decidi esperar vivendo. Enquanto você espera por essa dádiva, por esse milagre, vai vivendo a vida, vai tocando os projetos, vai buscando fazer coisas que você Sim. gosta, hobbies, enfim, trabalhar, fazer coisas que ocupem sua mente, para você não ficar orbitando em volta disso. Sim. Mas eu acho que você tem que dividir um pouco as pessoas de quem você tem extrema confiança. Quem eu mais abri isso de uma forma assim mais específica foi você, a minha família, né? Mas ninguém ficava muito tocando no assunto, era mais a gente que conversava sobre isso. E uma amiga minha do trabalho, que a gente é muito próximo, mas ela é muito parecida comigo. Então eu contei pra ela, ela não ficava perguntando, ela só no dia que eu contei pra ela, ela falou, amiga, coloca na mão de Deus, vamos orar, Deus sabe todas as coisas, e pronto. Ela não ficava perguntando, ela não ficava falando, mas eu sabia que ela estava comigo naquilo, mas ela não ficava falando Sim. naquilo, então pronto, sabe? Às vezes é só isso. A pessoa É. que se importa, que está preocupada com você, você vai dividir isso com ela, ela só vai orar. Exatamente. E esporadicamente ela pode até perguntar, tá tudo bem, amiga? Quer conversar sobre alguma coisa? Pronto, às vezes é só isso que você precisa. Você não precisa que ninguém fique Ninguém toda fica hora falando. perguntando. E aí, tá fazendo tratamento? E aí, não sei o quê. Sabe, porque às vezes e cada pessoa é de um jeito também. Acho que é muito do meu temperamento. Eu sou melancólica, eu sou mais fechada mesmo. Talvez tenha pessoas que sejam o oposto. Sim. Que queiram falar, que queiram conversar, Né? que queiram contar para as amigas. Eu acho que tem muita gente que é assim, então acho que é muito de temperamento. Tem Sim. pessoas que são mais expansivas e que, pelo contrário, vai fazer bem é falar, é conversar com outras amigas que estão passando por isso, é falar, é dividir. E agora a gente vai para um bloco falando mais aí, somos cristãos, né? Então a gente não vai fugir do nosso viés, respeitando aí quem tem outra visão. Mas nós somos cristãos, então não tem como a gente não ter um olhar aqui espiritual
e um olhar de esperança também, de fé sobre esse tema. Só fazendo uma adendo antes de iniciar, a gente vai ouvir muitas coisas nessa modernidade de pessoas falando assim, se você tem o desejo no seu coração, é porque Deus vai fazer. E não. Deus não é obrigado a nos dar nada. E eu lembro, gente, interessante falar isso, foi um processo também que eu amadureci muito espiritualmente, dolorido, mas assim, que você aprende muito, muito. E Deus não é obrigado a nos dar nada. Deus não é obrigado a fazer nada pra gente, sabe? Então, eu acho que isso é muito da gente. Foi um tempo de muita reflexão, porque eu orava pedindo ao Senhor que Ele me desse, mas assim, toda vez seja feita a sua vontade, a gente precisa saber que a gente não está aqui para viver a nossa vontade, a gente está aqui para viver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E nesse ponto, sempre trazendo, né, como é com o acompanhamento com as minhas pacientes, é o trabalhar do sentido do sofrimento. Que às vezes é isso, né? Seja a espera, seja realmente a certeza de que não é possível mais ser mãe. Esse sofrimento, ele vai gerar algo. A gente tem que achar o sentido desse sofrimento. Tornar-se uma pessoa melhor a partir disso. Então, o que Deus quer te ensinar com isso? Com esse processo, com esse momento? Porque aí você... Não é que não vá doer, não é que você não vá passar, mas você olha aquilo com os olhos diferentes, com um olhar um pouco mais maduro para aquilo. E você começa a aprender nesse processo, né? Ser ensinado, evoluir com base naquilo também. E eu acho que assim, algumas passagens, eu lembro que algumas passagens elas foram muito profundas para mim nesse caminho. Tem um salmo que depois eu vou pedir para a Juliana colocar, não é esse que eu pedi para você separar, acho que é Salmo 74 ou Salmo 72. Que o salmista, que foi de um período que eu estava quase entrando em depressão, estava muito mal mesmo. E eu lembro que eu comecei a falar assim, acho que eu preciso de um curso, alguma coisa de mentalidade, porque a minha mentalidade está para baixo, eu não consigo mais crer em nada, aquela coisa. E aí o Senhor me deu essa passagem na devocional para fazer aquele café com Deus Pai. Gente, eu sei que eu super estigmatizada de devocional, mas estava lá esse salmo para ler nesse dia e Deus falou profundamente no meu coração aquele salmo. E aí acho que foi 74 ou 72, eu não lembro. Mas que é um salmo, eu fico emoção. Em que todo começo, o salmista vai falando todo o lamento dele. A minha alma sangra, e ele vai expressando ele toda aquela profundidade da tristeza dele. E aí lá para metade do salmo ele começa a falar, mas eu me lembrarei das maravilhas, das maravilhas que o Senhor fez, das montanhas, ele vai descrevendo tudo que Deus faz. Isso é profundo, sabe? Isso é profundo, isso é você entender que nós somos isso diante de quem Deus é, diante do que Ele pode fazer. É entender que se não aconteceu ainda, ou se não vai acontecer, é porque Ele quis assim. E quem sou eu? Dói, gente. Eu vou te dizer que eu tô falando isso aqui, porque agora você tem filho, você tá falando que é facinho. Já teve filho, mas não, é profundo você saber de algo grandioso que você quer viver, mas que não está no seu controle. Você não sabe se Deus vai te dar. Você só pode se dispensar, sabe? Você pode entregar, tá na sua mão, só o Senhor pode fazer. E aí, só porque eu tô falando aqui loucamente, né? Mas lá no. Qual o salmo que eu pedi você separar? 113, versículo. Que vai dizer que faz da estéril alegre mãe de filhos. E aí, nessa passagem, ele tá falando faz da estéril, que tá fazendo menção a Ana. Sim, mas ele também pode estar falando de N mulheres estéreis. Uma vez eu vi esse post usando essa palavra, né? De uma médica, agora eu não lembro, falando disso. Se você precisa de uma palavra para você crer que o Senhor vai fazer, que o Senhor pode fazer na sua vida, fazer você gerar, você já tem essa palavra, porque tá lá em Salmo 103 dizendo que faz da estéril alegre mãe de filhos. Então ele pode fazer? Ele pode, certamente, está na mão dele fazer. Mas ele vai fazer na sua vida? Se ele quiser. Se ele quiser. E aí, outra passagem também que eu acho
profunda, não está falando tá falando de vida, não está falando necessariamente de gerar vida no nosso ventre, mas está falando de gerar vida, né? Que aí Deus vai falar para Jeremias, né? Mostra o vale de ossos secos para ele e fala para ele profetizar. Profetiza. Então, acho que é isso, nosso papel, né? Exatamente. Impõe a mão sobre o seu ventre, profetiza a vida. Sabe? Profetiza fazer isso também, orar de manhã, colocar a mão no ventre. Você falou uma coisa muito importante nisso tudo, que é o viver, né? Não ficar parada, sua vida parou, é isso, se não acontecer, você não vai ser mais feliz. Porque não é assim, na verdade não é assim que o Senhor quer que você, né, vivencie esse processo. Que ele tem muitos planos e por vezes esse processo ele pode ser para te amadurecer, para que você esteja pronta, esteja preparada, se cuide mais para a chegada dessa criança, mas num olhar até, enfim, para esse momento que ainda não aconteceu, por vezes você vai exercer auxiliar maternal com outras questões, né? Então, enfim, você que ainda não é ou que não vai, não pode ser, você pode ser maternal com outras pessoas, com, enfim, a sua certamente pessoas ao seu lado. Isso é importante também, né? E certamente Deus quer usar esse maternar seu, porque essa vontade de ser mãe é um amor profundo que no seu coração você tem para dar esse amor. Então, muitas das vezes, o Senhor vai te levar a dar esse amor, seja para uma amiga, ou o filho de uma amiga, às vezes num projeto social, né? No meu contexto, assim, na igreja, na escola, o Bruno também na igreja, na aula de música. Você oferecer esse paternar, não sei se paternar existe, mas enfim, esse amor materno, paterno, você pode oferecer esse amor de uma outra forma, você encontrar sentido. E por vezes é isso, né? Você olhar isso e é muito difícil fazer, né, isso quando a gente olha uma situação, mas ser grato, que às vezes até isso que o Senhor espera, né? Você ser grato nesse momento, que aí sim, né, por vezes ele te abençoa. Enquanto você trabalha, o Senhor faz a parte dele. Tem uma frase que você sempre fala quando você fala desse assunto, né? Haja como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus, porque de fato tudo depende dele. Você fazer a sua parte é o seu papel, mas tudo depende dele. Mas eu acho muito profundo, eu acho que no fim das contas, talvez o objetivo assim, mais desse episódio é trazer mesmo essa visão de fé, de entender que é o que Deus tem para nós, é o plano dele para nossa vida. Então, e muito entender que não é sobre merecimento. Eu tenho eu sou uma pessoa falha, cheia de defeitos, mas no meu coração o Senhor pode contemplar e ver que eu tenho muito esse entendimento, essa humildade de saber que não é sobre merecimento. José não veio na minha vida porque eu mereço José. Foi favor, foi graça. Sim. Foi a misericórdia do Senhor. Então o Jonas está dizendo que aquela mulher que não conseguiu ser mãe, então não tem misericórdia de Deus e favor sobre a vida dela? Claro que não. Tem. Justamente para ela continuar seguindo, mesmo carregando talvez esse vazio, essa dor. E o Senhor não nos chama para uma vida de dor. Então, eu pedia muito ao Senhor também, profetizava muito ao Senhor, me dá a tua alegria. Porque a palavra dele vai dizer, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele não é a alegria momentânea da gente sorrir quando tá, que alegria, tô aqui na festa. Não. A alegria dele é mesmo em meio à dor, eu convivendo com aquela dor, eu sigo e eu tenho a alegria de saber que o Senhor está na minha vida. Então, sabe, eu acho que é muito você conseguir encontrar esse propósito de fé no meio dessa dor. Exatamente. Entender o que Deus quer para sua vida. Então, peça, e uma palavra também, uma influenciadora que eu sigo, fala isso sempre, assim, quando você pede para Deus, sabe, como uma filha pede uma coisa para um pai mesmo, sabe, Senhor, sabe que eu quero ser mãe? Se for da tua vontade, me concede esse milagre. Se for da tua vontade, me permita ser mãe. Porque às vezes eu sou muito contra também, às vezes, esse tipo de oração em que as pessoas praticamente exigem de Deus como se Deus tivesse que fazer, querido, se colocar no nosso lugar. Eu tive uma blogueira que recentemente ela começou a falar sobre isso, né, sobre o desejo dela de ser mãe. E ela falou exatamente isso. Ela falou que não orava, porque ela falou assim, pra mim não fazia muito sentido eu pedir uma coisa e eu saber que aquilo não tá no meu controle. Por que eu vou pedir? Não fazia muito sentido pra ela. E hoje ela começa a entender isso, né? Que ela é filha,
Ela pode pedir, mas que sim, ela vai precisar entender que é a vontade de Deus. Em todo tempo seja Então feito isso é com tua importante vontade. também. Mas nossa, eu deixei falar, né, gente? Porque você muito É profundo. profundo, muito profundo. Mas a gente espera que esse episódio chegue para você, né, nesse momento, nessa semana de Dia das Mães, como um acalento, como uma forma de você refletir também sobre isso. Entender que por vezes é um processo que você vai passar solitário, mas que sempre vai ter um sentido e você nunca vai estar sozinha, né, nesse processo. Você pode achar pessoas no caminho para te ajudar, como a gente falou aqui, e acima disso, né, o que a gente crê é que Deus, ele está com você e ele trabalha, né, nesse momento também da sua vida. E né? confie que o Senhor sabe de todas as coisas. Se tem algo que talvez traga paz ao nosso coração, é saber de que Ele está no controle. Então deixa Ele estar no controle, sabe? Confia, entrega, espera e viva, né? Continue vivendo, continue apreciando os momentos da sua vida, as outras áreas da sua vida. Ocupe sua mente, não fique com a sua mente só girando em torno disso. E se você sentir que está perdendo a alegria, que não está conseguindo se alegrar pela alegria do seu irmão, esse foi o principal motivo de eu buscar terapia, porque eu não queria chegar nesse momento de não me alegrar pela alegria dos meus irmãos. Então, se você perceber que está chegando nesse ponto, antes disso, procura uma terapia, sabe? Procura terapia, procura acompanhamento espiritual na igreja também, para que você consiga passar por esse processo, porque o Senhor não nos chama para uma vida amargurada, Ele não quer isso para nós, sabe? E o Senhor não ama mais quem Ele dá um filho, quem Ele não dá, ou quem talvez aí passa anos com uma doença, que a gente, sabe? Circunstâncias tão difíceis que a gente vê pessoas passarem e a gente fica assim, Deus ama mais essa ou mais essa? Claro que não. Assim, quem somos nós para compreender as coisas grandiosas da vida? Com tudo isso que eu passei, essa parte da infertilidade, o que eu mais aprendi é nós não temos controle de nada grandioso na vida. O nascer, o morrer, o nosso tempo na terra, essas coisas grandes da vida não estão no nosso controle. Então, que a gente possa colocar nas mãos do Senhor. Desejo que você seja muitíssimo abençoada, que essa palavra chegue ao seu coração. Como o Juliano falou, como um acalento, como foi uma voz amiga, de quem também já passou, já teve vivência com isso. Que o Senhor possa trazer paz ao seu coração, alegria, que nesse domingo de Dia das Mães você consiga se alegrar pela alegria dos seus irmãos, comemorar com as suas amigas, com a sua mãe, com seus familiares, estar alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, verdadeiramente. Creia, receba essa palavra. Acho que é isso, né? Muito especial, e a gente nem comentou. E feliz Dia das Mães para as mães. A gente nem comentou, mas estamos de uniforme, muito iguais. Obrigada por assistir até aqui, como a gente sempre fala. Curte esse vídeo, dá um like. E se inscreve no canal. Tchau, gente. Dia das Mães. Tchau, tchau.